Bom dia, irmãos. Muito bom ter a apresentação do Arthur, né? Hoje que a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. É uma boa visualização. Eu já peço desculpas caso eu comece a tossir, eu estou me recuperando. Eu quase que desmarco a pregação, mas já estou melhorando. Então eu creio que enquanto eu falo, Deus me cura também. Em nome de Jesus. Bom, a gente está começando uma série hoje, especial de Natal, né? O nome é Deus Conosco. A gente vai estar falando sobre a encarnação de Jesus. O Arlindo vai estar pregando, o Ângelo também. Eu vou só estar abrindo a série. É um assunto que eu amo mesmo. Eu acho que de todas as doutrinas bíblicas, todos os assuntos, encarnação é o que eu acho mais belo e encantador. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a festa do Natal, né? Eu comentei na semana passada. Nós que somos cristãos evangélicos, a gente às vezes não consegue compreender muito bem. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiências assim na igreja que eu congregava anteriormente. Eu lembro que teve uma época que saiu um texto explicando a origem do Natal, né? Aí falava, eu não lembro bem, mas tinham bastante coisas mostrando como que o Natal na verdade era uma festa pagã. E falava, eu lembro até de dizerem que a árvore de Natal, que as bolas que colocavam na árvore, era porque antigamente matavam as crianças e penduravam a cabeça das crianças. Vocês ouviram isso? Ainda bem que as nossas crianças estão na salinha, né? Para não ficarem assustadas. Mas, realmente, assim, o Natal se tornou uma festa muito distante daquilo que foi no seu original, né? Assim, amigo secreto, Papai Noel, presente, essas coisas, até peru, né? Tudo isso vieram muito tempo depois. Mas eu queria, de forma muito breve, falar um pouco sobre como o Natal surgiu, não como o Natal surgiu, até porque essas histórias que a gente ouve, a maioria não tem comprovação histórica, tá? É impossível comprovar que realmente matava criança, colocava... Isso aí, assim, na história tudo depende muito de documentos, assim, não é a pessoa, Natal é pagão. Calma. A gente precisa ser muito equilibrado, como que a gente analisa as coisas culturais. Mas, basicamente, o Natal é uma festa cristã, originalmente cristã. E no calendário cristão, né, a partir do século IV, foi se desenvolvendo o calendário cristão. Eu estava lendo um livro, eu até postei no grupo da comunidade, no WhatsApp, é um livro muito bom do Alistair McGrath, que ele fala sobre as culturas da espiritualidade cristã. E ele fala como que o cristianismo foi desenvolvendo a noção de tempo e marcando o calendário. Nós temos o nosso calendário, não tem? Tem carnaval, nosso calendário assim, hoje em dia, né? Tem os feriados, aí tem o Ano Novo. Então, desde o século IV, até um pouco antes, a religião cristã, eles foram desenvolvendo um calendário. E pasmem, o calendário cristão, ele é baseado na vida de Jesus. Como a gente tem as festas de Israel, né, no Velho Testamento, o cristianismo, desde os primeiros séculos, ele também foi desenvolvendo as suas festas, só que a partir da vida de Jesus. E eu fui ler um pouco sobre o Natal, em sua origem. Na verdade, o Natal, ele foi colocado dia 25 de dezembro, mas todo mundo sabia que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Para eles, ninguém foi enganado, assim, né? Tem gente que é até um pouco errado a gente dar parabéns para Jesus nessa data, porque ele não nasceu nessa data. E quando se colocou o Natal no dia 25 de dezembro, era claro que Jesus não tinha nascido naquela data, porque aquela data, na região onde Jesus nasceu, tem neve, e Jesus jamais poderia ter nascido como nasceu, então não seria aquela data. Mas foi colocada aquela data, 25 de dezembro, em substituição a uma festa pagã, para se relembrar do nascimento de Jesus, que é um ponto alto da história do cristianismo. Então era muito comum nessa época, até hoje em dia a gente vê isso, existia uma festa pagã em determinada cidade, e numa tentativa de evangelismo, substituir essa festa por alguma coisa do cristianismo. Então foi basicamente assim que surgiu a festa do Natal, mas no calendário cristão, o Natal em si não é o ponto alto. Para eles, nesse final de ano, assim, que seria dezembro, eles comemoram o que chamam de o Advento. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, e isso não é só de igreja católica, tá? Igrejas tradicionais, evangélicas, tradicionais seriam reformadas, comemoram esse período de dezembro como o período no calendário cristão chamado do Advento, onde não é comemorado simplesmente o nascimento de Jesus, mas eles chamam de Advento porque eles lembram a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, existem vários costumes que até hoje se faz, igrejas tradicionais, mais fora, aqui são poucas,
Que, por exemplo, eles pegam 4 domingos, que seriam, por exemplo, esse domingo e os próximos. Eles acendem uma vela a cada domingo, são 4 velas. E o objetivo de acender essas velas é para as pessoas perceberem que existe uma contagem de tempo. Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas ainda está por vir. Então, uma noção de tempo muito forte. Entender que a história de Deus é uma história de vários atos. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou e está para voltar. E nós estamos no meio desse calendário de Deus. Então, é só uma forma de te explicar que é muito importante a gente relacionar bem com essas coisas. Porque, por exemplo, nós ouvimos falar da história de Jesus. A gente ouviu a historinha dos 3 reis magos, né? Os animais, a manjedoura, Jesus e tal. Por mais que você não entendesse o significado profundo disso, por causa de uma base religiosa que nós tínhamos na nossa cultura, você foi ensinado disso. Mas será que você está ensinando para os seus filhos a história de Jesus? Como que Jesus nasceu? Jesus nasceu de uma mulher virgem, um nascimento virginal de Jesus. Porque às vezes a gente tira as comemorações, tira as festas, porque festa tem muito a ver com cultura. Por causa da comemoração dessa festa, uma geração ensinava a outra uma história. Às vezes a gente tira tudo, todas as festas, toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, e simplesmente não sobra mais nada. Pode ser que a próxima geração nem saiba contar a história do nascimento de Jesus, como talvez nós, mais velhos, eu me achando, né? Aprendemos. Eu com os meus 27. Então hoje eu quero começar falando sobre o nascimento de Jesus. Eu quero pedir a vocês, eu quero ler várias passagens. Então abre a Bíblia aí com carinho. Eu quero ler com vocês todas as passagens sobre o nascimento de Jesus. São só 4. Mas eu queria que a gente lesse. Vai ser um pouquinho longo, não é só um versículo. Abre em Lucas 1. Vamos começar em Lucas 1. Vou pedir a sua atenção. Eu desejo muito que a própria palavra do Senhor fale conosco esta manhã. Então eu quero ler com vocês passagens importantes para abrir essa série. Lucas 1, a partir do versículo 26. E eu queria inclusive encorajar aos pais a ler em casa essas passagens com seus filhos. Porque a gente está tão acostumado com a questão do Natal, os presépios, a historinha de Jesus e tal, que às vezes a gente não mergulha na Bíblia para realmente perceber o que está acontecendo aqui, o que aconteceu na história com o nascimento de Jesus. Mas vamos lá, agora vamos ler Lucas 1, 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Agora vamos ler Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Agora Lucas 2, 1. Alguém pode ler Lucas 2, do 1 ao 7? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para ter a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bom, irmã, obrigada. Alguém pode ler agora do versículo 8 ao 14? Mesma passagem aí, 2 do 8 ao 14. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, a glória do Senhor reluzindo os envolveu e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos, deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Obrigada, vocês leem muito bem, viu? Muito bom, melhor do que eu. Essa segunda parte que o Plínio leu, para mim, é a mais bonita. Você teria que ler 3 vezes, 4, para tentar desenhar na mente o que essa cena, o que é essa cena aqui. Imagina os pastores e aparece o exército celestial, são muitos anjos aparecendo, e é a cena de maior alegria, né? Eu amo essa passagem que fala sobre a encarnação como alegria. Os anjos estavam, é a boa nova de alegria. Eu amo essa passagem. Então quero encorajar vocês a lerem em casa com os filhos ou com a família, enfim. E o que eu mais, assim, toda vez que eu vou falar sobre a encarnação, o que mais me chama a atenção nessa passagem que o Plínio leu, é quando fala no versículo 12: achareis um menino envolto em panos. Para mim, Jesus como menino é difícil. Sabe, pensar em Jesus voltando para a terra para reinar, um cavalo branco, para mim cai super bem, porque Jesus é glorioso, Ele criou os céus e a terra. Pensar em Jesus morrendo na cruz também, mas pensar em Deus como um menino é muito estranho. É muito estranho. Pensar que Jesus foi uma criança, pensar que Jesus foi um bebê na barriga de uma mulher. É a parte mais difícil da nossa mente imaginar, compreender. Deus como menino. Lá em Recife, de onde eu venho, eles falam muito sobre o menino Deus, né? Jesus como o menino Deus. Às vezes é até ruim porque enfraquece, né? Tem uma imagem de um Deus fraco. Mas a Bíblia fala que Jesus foi um menino, Jesus foi um bebê na barriga de uma mulher, e é assim que começa a encarnação. Então, o que é encarnação? Encarnação quer dizer se tornar carne, tá? Encarnação fala sobre Jesus, e Jesus sempre existiu. Eu lembro quando eu era pequenininha na escola dominical, eu pensava que Jesus tinha nascido dia 25 de dezembro. A história de Jesus começou no dia 25 de dezembro. Não é verdade, Jesus sempre existiu. Jesus estava na criação de todas as coisas. Jesus não teve uma data de existência. Ele teve uma data de nascimento como homem, mas Jesus sempre existiu. A encarnação fala de Jesus, que é Deus, tomando a forma de homem. A história que Jesus entrou na nossa história. Mas essa, para mim, é a parte da doutrina cristã mais assombrosa e mais difícil. Jesus como um menino.
A doutrina da encarnação, ela se encaixa na história de Deus, se a gente for olhar como um todo, o Ângelo e o Arlindo têm falado muito sobre isso, né? A história de Deus se resume na tríade ou quadríade, como é que fala? 4 pontos. Criação, tá? Deus criou todas as coisas, queda, o homem caiu, redenção, Deus veio para redimir tudo e consumação. Jesus vai voltar para consumar a sua obra. A encarnação se encaixa na redenção, é o início da redenção, como que Deus resolveu o problema do pecado. O homem pecou, Adão pecou, e como que Deus resolve o problema do pecado? Através da encarnação. Então hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o que significa encarnação. Quais são as mensagens da encarnação para nós? O que significa Jesus nascendo, vindo à Terra em forma de homem? Por que Jesus, você já parou para pensar nisso? Por que Jesus, que já existia, que sempre foi filho de Deus, por que Jesus não veio do céu com uns 50 anos, com uma capa, todo de branco, já veio falando, atenção, atenção, eu sou o filho de Deus, eu vou salvar todo mundo, vamos lá. Quem quer ser salvo, sobe aqui que eu vou levar para o céu. Deus poderia ter feito isso. Por que ele resolveu que Jesus tivesse um corpo? Você sabe que Jesus teve um corpo, né? A encarnação de Jesus é isso, Jesus teve um corpo, Jesus nasceu como um homem real. O que significa para nós a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus? Então quero falar sobre 5 pontos rapidamente, o que significa a encarnação de Jesus. Primeira coisa, a encarnação de Jesus é a pessoalidade de Deus. Nós temos um Deus que é infinito, que é poderoso. Essa é a verdade do Evangelho, que eu acho que a gente nunca vai entender em plenitude. É a beleza, é o escândalo do Evangelho, que nós temos um Deus poderoso, que criou as galáxias. Eu sempre penso nisso. Deus criou tudo, Deus sabe de tudo, Ele tem tudo em suas mãos. Deus nunca começou a existir, Ele sempre foi. Ele é poderoso em todos os seus feitos, nada é impossível para Ele. Esse Deus é também um Deus pessoal. O homem pecou e Deus veio resolver o problema do pecado enviando seu filho. Sabe, se eu fosse Deus, eu tivesse feito Adão e Eva tivesse pecado, eu tinha tipo assim, igual papel, eu faço isso direto. Amassa, joga fora. Mas Deus resolveu o problema do pecado vindo pessoalmente à terra. E Deus sempre teve esse plano em mente. A encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo fala de pessoalidade. Eu quero ler com você 1 João. Abre lá em 1 João no finalzinho. 1 João 1:1. Esse é o versículo chave sobre encarnação. Quando a gente fala sobre encarnação, esse é o versículo chave. Porque encarnação não fala só de Jesus ser homem. Fala de Jesus que é Deus se tornando homem. São 2 realidades juntas, tá? 1 João 1:1 fala assim, é o começo dessa carta de João linda. Ele fala assim, o que era desde o princípio. Falando sobre Jesus, João diz, o que era desde o princípio. Ele já era, Ele é Deus, Ele sempre existiu. Eu gosto muito de pensar em Jesus. Jesus na criação dos céus e da terra. Jesus andando com o povo na saída do Egito. Jesus acompanhou tudo isso. Ele sempre foi. João fala o que era desde o princípio. E aí ele vai falar da parte humana de Jesus, depois de falar da sua divindade. O que vimos, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Aqui João está dizendo assim, eu peguei, eu toquei naquele que criou os céus e a terra. Olha a experiência de João. Eu vi ele, eu ouvi ele e eu toquei ele. Irmãos, todo mundo quer saber quem Deus é. Todo mundo quer descobrir o sentido da vida. Todo mundo, a maior curiosidade que o ser humano pode ter a respeito de Deus. E João está dizendo aqui, e isso é o Evangelho, João está dizendo assim, eu peguei em Deus. A encarnação de Jesus é que Deus se tornou disponível ao homem. Jesus é o Filho de Deus e Ele andava nas ruas.
ele podia ser tocado. A mulher tocou nele, né, e saiu até dele poder. E ele era extremamente simples. Quando Deus enviou o seu filho, ele não enviou, tipo assim, sabe, chefe de empresa? Vou enviar meu filho, recebam ele, né? Não, Jesus veio como um homem normal, tão normal que ninguém percebeu. Não tinha beleza nele que atraísse. Deus apareceu na terra na forma mais acessível que se pode ter. E graças a Deus que nós temos esse livro, a gente não viveu naquela época. Você vai falar, poxa, injustiça, ó, eu não peguei Jesus. João pegou, eu não peguei. Mas está aqui esse livro. Esse livro não é só um livro sagrado que a gente abre e sai poderes. Esse livro é um registro histórico, tão real quanto aqueles livros que estão lá no cartório com assinatura. Esse livro diz que o Filho de Deus esteve na terra acessível. Podia pegar em Jesus. Aí você até fala assim, nossa, eu queria ter vivido naquela época. Mas eu vou te dizer, a nossa época, Paulo fala isso, é até melhor que aquela. Porque o Espírito de Deus hoje habita dentro de nós. É tão poderoso quanto tocar Jesus. É tão poderoso. Imagina, você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, que criou os céus e a terra. O mesmo Espírito que fez Maria engravidar do Filho de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você. Deus se tornou acessível. Segundo ponto, depois da pessoalidade de Deus, Deus é pessoal. Deus nunca vai resolver um problema à distância. Tá? Então vai se acostumando, porque todos os seus problemas, Deus vai estar bem pertinho de você, vai te apertar, vai te cutucar. Deus vai te olhar olho no olho. Deus não gosta de coisa à distância, porque foi assim que Deus veio resolver o problema do pecado. Mas a segunda mensagem da encarnação é sobre a aliança. Deus está falando sério conosco quando Jesus encarna. Deus está falando assim, você é um pecador, você é mau, você pecou, você tem um monte de erros na sua vida. Vamos tirar um momento para pensar nisso. Quão mal nós somos? Vamos pensar. Será que seu problema é mentira? Será que seu problema é egoísmo? Você deseja muito ser admirado? Qual o seu problema? Nós somos pecadores. Todo ser humano é mau. A gente precisa encarar essa realidade. Mas Deus, ele tem um plano para nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos pecados. E ele leva tanto a sério esse plano, Gálatas 4:4 fala assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E em Romanos fala, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas o entregou por nós. Deus, ele está tão comprometido em te salvar dos seus pecados, que ele mandou o Filho dele. E não é que Deus está tipo assim, ó, eu vou mandar meu filho para ele sofrer, que eu não quero sofrer. Não, quem tem filho sabe. Eu preferia ir do que mandar meu filho. Não existe maior prova de comprometimento, de aliança e de amor do que Deus enviar Jesus para nos salvar. Não é que Deus tem um plano conosco, estou fazendo um plano aqui de salvar um pessoal, mas vou ver se vai dar certo mesmo. Não, ele está realmente comprometido. Ele enviou o Filho dele em forma humana. Jesus encarnar é a maior forma de humilhação. Imagina, tem uns livros do Augusto Cury, desculpa, mas eu gosto um pouco do Augusto Cury. Tem uns livros dele, chama Coleção Mestre dos Mestres, que ele faz uma análise psicológica de Jesus. Que ele chega à mesma conclusão de C.S. Lewis. Ou Jesus é um louco, ou ele é filho de Deus. Porque o que ele aguentou, impossível. Ele era filho de Deus. E o povo está chicoteando ele. Ele podia fazer assim, e os anjos podiam matar todo mundo. Jesus em carne é a humilhação para ele. É a maior. Ninguém nunca se rebaixou como Jesus. Vamos dizer que você era rico, você faliu, você se rebaixou. Que dó. Jesus é filho de Deus e se tornou homem. Gente, Jesus tinha corpo, Jesus fazia xixi, Jesus fazia cocô, Jesus tinha sistema digestivo. Olha que prisão para alguém que é filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus se cansou. Porque ele era um homem real, ele não era café com leite, sabe? Ele era como eu e você. Ele se cansou, isso é humilhação para alguém que é filho de Deus.
Alguém que criou junto com o Pai o ser humano, imagina, tomou a forma de homem. Deus está levando a sério o seu plano. Ele enviou o Filho dele, fala do sangue da aliança, o sangue de Jesus. Olha isso, Jesus tem sangue. A gente fala muito do sangue de Jesus, mas você já parou para pensar? Ele tem sangue porque ele encarnou. Você tem sangue, ele também tem sangue. E o sangue dele é o sangue da aliança. Deus está sério conosco. Ele enviou o Filho dele. E eu acho que vai dar certo. Eu acho que não há pecado, eu creio que não há pecado que esse plano de Deus, que o sangue de Jesus não possa transformar, possa libertar. Não há pessoa, não há circunstância. O plano de Deus é sério. Quando Ele envia o seu Filho, é como se Deus estivesse falando assim: eu estou falando sério, que eu vou salvar vocês. Outro ponto importante sobre a encarnação, e aí eu queria ler com vocês, 2 Coríntios 4, versículo 6. Então a encarnação fala sobre a pessoalidade de Deus. Deus é infinito, mas Ele é pessoal. A encarnação fala da aliança, do comprometimento de Deus conosco, com a nossa salvação. Deus está falando sério. Mas também a encarnação fala sobre a revelação de Deus. 2 Coríntios 4, 6 fala: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então eu falei que todo ser humano quer saber quem Deus é. Hoje você não pode mais dizer que é impossível conhecer a Deus, porque Deus enviou o seu Filho. Qualquer dúvida que você tinha a respeito de Deus, eu sei que todas as dúvidas não vão se terminar, né? A gente passa a eternidade tentando descobrir, desvendando maravilhosamente um pouco mais de Deus. Mas para pensar, Deus enviou o seu Filho. Hebreus fala que Ele é a expressão exata do seu ser. Deus está falando conosco. A encarnação de Jesus não é apenas Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está presente, Ele está acessível. Ele também agora pode ser entendido. Hoje você entende mais a Deus por causa de Jesus. Porque a forma como Jesus nasceu fala sobre Deus. A forma que Jesus agia, os milagres, as curas, como ele tratava as pessoas, nos fala sobre quem Deus é. As coisas que Jesus pregava, né? Eu sempre falo isso sobre o Sermão do Monte. Sermão do Monte é uma aula de Jesus. Imagina. Tudo bem que você tem aula com o Ângelo, é maravilhoso, meu marido é o melhor. Tem aula com a Arlinda, é o segundo melhor. O marido sempre vem primeiro. Você poderia ter uma aula com o John Piper, uma aula com o apóstolo Paulo, mas imagina, uma aula com Jesus, Jesus o Filho de Deus. Gente, está tudo claro. Olha isso, uma aula com Jesus. Os 4 evangelhos, é Deus falando, Jesus é Deus. E hoje você pode ver Deus na face de Cristo. Na aula que eu estava dando sobre o CPP, a gente falou sobre isso. Todo mundo fica querendo saber, né? Como que era a face de Jesus? Será que ele tinha cabelo loiro, olho verde? Ou será que ele era mais negro, igual o último filme que saiu, meio, né, moreno? A Bíblia diz que Jesus tinha face. Isso é o que importa para nós. Não é saber se o nariz dele era comprido ou era pequeno, o olho era grande ou era pequeno, era azul, era verde. O fato é, ele tem um rosto. Olha isso, como você. A encarnação é a revelação de Deus. Jesus é a revelação do Pai. Hoje você pode saber quem Deus é por causa de Jesus. Ele não é apenas o nosso mediador, o nosso substituto no sacrifício. Ele é tudo isso, mas Ele também é a revelação, o verbo de Deus. Você não pode mais dizer que Deus está escondido, porque Ele enviou seu Filho. E eu vou te falar, Jesus veio à terra, tá? Como um homem, falou a língua do povo, falou hebraico. Jesus podia ter falado a língua dos anjos, né? Língua dos céus. Mas Ele falou a língua do povo. As pessoas podiam conhecer a Deus. A vinda de Jesus é Deus se revelando. Eu sou assim. Leia os evangelhos. Eu sei que você deve ter anseios de ter poderosos encontros com Jesus. E eu sei que o Senhor tem nos reservado isso, encontros, vamos dizer, místicos, né? Epifanias, aparecimentos de Jesus sobrenaturais. Mas existe os 4 evangelhos que falam sobre esse Jesus que nasceu, Filho de Deus, que falou. Gente, isso aqui é pérola na nossa vida.
O fato da gente poder ler como Jesus nasceu numa manjedoura, tudo isso já nos diz muito sobre quem Deus é. Jesus não nasceu no melhor hospital da época. Jesus não nasceu no templo, no Santos dos Santos. Ele nasceu num lugar simples, com uma mulher simples, num contexto simples. E isso já é uma mensagem para nós de que a vida de Deus nasce em qualquer lugar. Sua vida é podre? Jesus nasceu num lugar podre. Ah, você não é um grande líder, uma grande líder? Jesus nasceu numa barriga de uma adolescente que não era rica. Ela não era profeta nem sacerdotisa. É o contexto. Tudo sobre a vida de Jesus fala de Deus para nós. Então, além da pessoalidade de Deus, além do comprometimento de Deus, da aliança de Deus e da revelação de Deus, ainda existe outro aspecto, que é a semelhança de Deus. Hoje você não pode dizer: Deus, você não me entende. Sabe aquela coisa assim? Deus, eu estou sofrendo, você não me entende. Você não pode mais dizer isso. Porque o Filho de Deus se fez carne como você. Ele é o homem de dores. Qual dor você passa? Ele sabe o que é isso. Recentemente a gente teve essa tragédia, né? Deus pode se compadecer de todos os familiares em luto, porque Jesus é um homem de dores. Ele viveu na terra, ele passou por dores, ele foi massacrado por dor e limitações. Jesus inclusive teve tentações. Presta atenção, Jesus não pecou, tá? Jesus não pecou, mas ele teve tentações. Você tem tentação na sua vida? Tentações de avareza, tentações sexuais, tentação de matar pessoas, tentações de blasfemar, tentações de reclamar. Jesus sabe o que você passa. Irmãos, isso muda radicalmente a forma que a gente ora. Quando você está angustiado, você está passando por tentação, você pode se aproximar do trono de Deus, se aproximar de Jesus e falar, porque Ele vai te entender. Isso é poderoso. Você não tem apenas um Deus distante que está te exigindo santidade. Ele sabe o que você está passando exatamente. Porque Ele foi homem nessa terra. Jesus não foi apenas um homem no céu, Ele foi um homem nessa terra. Ele é um homem de dores. Uma pregação do ano passado eu falei, falando de outra pregação que eu assisti, sobre a experiência de Jó. Lá em Jó, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Jó é um homem de dores. A gente conheceu um rapaz que sofreu muito esses dias. A gente falou, esse homem parece Jó. Sofreu. Jó sofreu muito. Jó perdeu muita coisa. E no meio da crise de Jó reclama contra Deus, né? Jó questiona Deus. E um dos questionamentos de Jó, não precisa abrir, está lá em Jó 10, do 1 ao 6. Jó pergunta para Deus: tem tu olhos de carne? Vês tu como homem vê? Os teus dias são como o de um frágil ser humano? Jó pergunta para Deus. Você está me fazendo sofrer, mas você tem olho de carne? Você vê como o homem vê? Você sabe o que eu estou passando? É Jó questionando Deus. Quantas vezes a gente faz isso, né? Deus, você tirou isso de mim. Ah, mas você tem tudo, Deus. Você sabe o que eu estou passando? A resposta de Jó é Jesus. Eu sei o que você passa, porque Jesus tem olhos de carne. Ele sabe exatamente, e isso é identificação. Você pode ter intimidade com Deus. Nós temos assunto para conversar com Jesus. Ele sabe o que nós passamos. Em Hebreus 4:15, fala de Jesus como sumo sacerdote. Hebreus inteiro, né? Jesus, ele nos representa diante do Pai. Mas Jesus não é qualquer representante. Isso é que é importante. Jesus não é qualquer mediador. É igual o prefeito, né? A gente vota no prefeito para ele ser nosso representante, né? E a gente quer que ele seja um de nós para liderar a cidade, né? Só que o que acontece com os políticos? Eles vão ficando ricos, vão roubando, vão se afastando, né? E aí vão fazendo as coisas para o seu próprio benefício, roubando e tal. Jesus, sumo sacerdote, não é assim. Hebreus fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que é a nossa semelhança,
foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E aí ele diz, por isso, aproxime-se do trono da graça. Você tem um Deus que é a sua semelhança. Jesus sempre existiu, Jesus encarnou, Jesus entrou na história, tomou a forma humana, Jesus morreu. O fato de Jesus morrer fala da encarnação dele, tá? Jesus morreu, o corpo dele faleceu, fala da humanidade dele. Mas ele ressuscitou, e aí fala da divindade. E pasmem, Jesus continua tendo um corpo. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas depois que Jesus ressuscitou, fala que ele comeu peixe. Jesus tem um corpo. Jesus morreu, ressuscitou, fez alguns milagres depois de ressurreto, apareceu aos discípulos, comeu peixe, né? Jesus gosta de comida. É outra mensagem de Deus para nós. E Jesus subiu, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo. Irmãos, à direita do Pai, à direita do trono de Deus, está um homem de carne, corpo glorificado. Não é o corpo igual ao nosso que padece, é um corpo glorificado, mas é carne. Existe carne no céu, existe carne na Trindade. Deus não é um Deus distante que está pedindo a você um monte de regras para você cumprir para agradar Ele. Ele está totalmente comprometido conosco. O fato do Filho de Deus se tornar semelhante a nós é a aliança de Deus conosco. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir do ser humano. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu plano. Ele, imagina, tem carne no trono de Deus. Existe uma identificação profunda. Você pode ter intimidade com Jesus, você pode ter intimidade com Deus, porque há essa identificação. E por fim, a quinta e última mensagem da encarnação é sobre as boas novas, as boas notícias, né? Evangelho fala de boa notícia. E nós precisamos ser sérios em lembrar isso, mesmo. Evangelho não é apenas uma mensagem que a gente decora para pregar para os outros. Evangelho é boa notícia. Boa, então boa, você dá com um sorriso no rosto, tá? A gente sempre tem que se lembrar disso. Por que eu estou mal? Por que eu estou em depressão? Se eu recebi uma boa notícia. Por que em meio a todas as lutas e sofrimentos eu não preciso ficar mal? Eu tenho uma boa notícia. O Evangelho, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, a sua morte, ressurreição e a promessa da sua volta é uma boa notícia. Não é à toa que os anjos cantavam de alegria. E eles diziam paz na terra. Havia guerra na terra entre Deus e os homens por causa do pecado. Mas agora os anjos proclamam paz na terra. A boa notícia do Evangelho. A encarnação é o ponto alto da história de Deus. Como se fosse um teatro, quando a vinda de Jesus na terra é um ponto alto. É o início da redenção, não o início, mas a execução da redenção. Então a gente leu agora há pouco sobre a história de Maria, né? Maria era uma mulher, uma adolescente, não tinha casado, isso traz tantas mensagens para nós. Era mulher, né? Deus escolheu os caminhos mais normais. Deus gosta muito da normalidade. E o anjo chega para ela e diz coisas maravilhosas. Do seu ventre vai vir a redenção. No seu ventre o Espírito Santo vai gerar o Filho de Deus. Eu estava lendo um livro do Francis Schaeffer e ele fala que o anjo falou para Maria era muita areia para o caminhão dela. Por isso que ela fica até meio atordoada, né? É muita coisa boa para ela. E ele fala que Maria, ela pode ser uma ilustração de nós como igreja. Esses dias, esses últimos meses, eu estava lendo no meu devocional todas as cartas dos apóstolos do Novo Testamento. A Gálatas, Efésios, Romanos. E se você lê de verdade, comprometido, mesmo assim, focado nessas cartas, você vai ver que as promessas de Deus para a sua vida são muito altas. São tão altas quanto as que o anjo falou para Maria. Deus diz que vai te levar à santidade, que Ele te criou para as boas obras, que Ele não vai desistir de você, que você vai ser filho, que você vai ser semelhante a Jesus. E o Schaeffer fala assim, Maria tinha duas opções. O anjo fala com ela, ela fala assim, que isso?
Sai para lá, isso nunca vai acontecer. Eu gerar o Filho de Deus? Não. Falta de fé. Não acredito, anjo. Pode ir embora. Né? Ou Maria podia ter outra reação, que é tipo assim: ok, anjo, pode deixar comigo. Eu vou ali, vou casar com José, vou dormir com ele, vou gerar o Jesus que está para vir. E são dois tipos de personalidade de pessoas, né? Pessoas que não creem naquilo que Deus fala, né? Nos poderes de Deus, na palavra de Deus. E pessoas que falam assim: entendi, só que entendeu tudo errado. Eu vou fazer pela minha própria força, eu vou gerar Jesus. Quase como Sara, né? Quando foi gerar o filho. Tentou gerar o filho da promessa. E o Schaeffer fala que a resposta de Maria é a resposta de fé. Que se cumpra em mim a tua palavra. Ele fala que é uma passividade ativa. Ela está passiva, mas ao mesmo tempo ela está totalmente comprometida com fé. Que se cumpra em mim a tua palavra. Quando a gente lê a Bíblia de verdade, e vê o plano de Deus para a nossa vida, de nos transformar do pecado, às vezes você olha assim e fala assim: não, Deus não vai conseguir. Eu sou muito mal. Deus não vai conseguir. Olha, toda hora eu caio, toda hora eu tropeço, eu não entendo nada, eu tenho preguiça de orar. Como que Deus vai gerar santidade na minha vida? Isso não vai acontecer. Para pensar. Você vai ser santo. Você vai ser a imagem de Jesus. Você vai ser semelhante a Jesus em santidade. Essas são as promessas de Deus para a sua vida. A maior promessa de Deus para a sua vida não é casamento, faculdade, nem dinheiro. É vida de santidade. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Enquanto você está preocupado com várias coisas, Deus só está olhando uma coisa: eu vou fazer o meu filho santo. Eu vou transformar a vida dele. Mesmo. Você está preocupado com várias coisas, mas Deus está com uma só. E por isso que a Bíblia só fala nisso. Para ler, eu fiz isso. Eu falei com o Ângelo: nossa, parece que o Novo Testamento só fala de santidade, de vida transformada. É por isso que no Novo Testamento não fala assim muito como que a gente vai casar, como que deve fazer o culto. Várias coisas não fala. Porque Deus está preocupado com a vida de santidade, de você ser transformado, liberto dos seus pecados e ser semelhante a Jesus. Ele está focado nisso, mesmo. E você lê o Novo Testamento e você fala: gente, como que isso vai acontecer? É quase igual a Maria. Como que isso vai acontecer? Se eu nem conheci homem algum. Como que dentro de mim vai nascer o Filho de Deus? Porque o que Deus tem para nós é isso. A vida de Jesus habitando em você. Irmãos, a gente precisa repensar muito, parar e meditar o que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. É muito sério. O Espírito Santo, sabe, que não é uma pomba, não é a força, é o próprio Deus habitando dentro de mim, me transformando, fazendo escolhas na minha vida e mesmo assim sem tirar minha personalidade. Eu vou continuar sendo uma pessoa engraçada, alegre, vou continuar tropeçando, caindo na rua e o Espírito Santo habitando em mim. Eu faço igual Maria. Como que isso vai acontecer? Irmãos, a mensagem do Evangelho, da encarnação, ela é escandalosa, ela é absurda. Como que Deus vai vir para habitar dentro de nós? Nós não sabemos fazer isso. Nós não somos dignos, nós não sabemos qual é o processo que isso vai acontecer. Mas é a mão de Deus. A mensagem da encarnação é a boa notícia de que Deus está vindo transformar a sua vida. E você precisa ter a mesma fé que Maria teve, que disse: que se cumpra em mim a tua palavra. Nós somos pecadores e Deus é santo. E Ele enviou o seu Filho em carne para nos transformar, para habitar dentro de nós. Esse é o plano dele. Transformar a sua vida, mesmo que você não saiba como é. Eu não sei como é, eu não sei o que Deus vai fazer no próximo ano em relação à minha vida, quais as áreas que Ele vai transformar, os meios que Ele vai usar para me transformar. A coisa mais linda é você ver uma pessoa que não cria em Deus converter e ser transformada. Não existe coisa mais linda. Eu queria escrever um livro só de testemunho de conversão, porque tem pessoas que é tipo assim: até seu rosto mudou. Você gostava de umas coisas, agora você gosta de outras. Você se importava com as coisas, você não se importa com outras. Isso é a transformação do nascer de novo, da vida de Jesus nascendo dentro de nós. E isso é poderoso demais. A encarnação, Jesus vindo para a terra e todos os seus desdobramentos, é a mensagem de que é possível ser transformado. É possível ser santo. E é uma boa nova porque é Deus quem opera.
Você não precisa mais pagar pela sua transformação. Você não precisa mais se flagelar pela sua transformação. O poder do Altíssimo te encobrirá. Eu quero ler com vocês Lucas 1, 26. A gente já leu, vamos ler de novo. Essa passagem de Maria, deixando bem claro que o que aconteceu com Maria foi único, né? O nascimento virginal foi só com ela. Jesus não vai mais nascer de novo, como aconteceu aqui. Foi só com ela. Mas Maria é uma ilustração. O que aconteceu com ela é uma ilustração do que Deus faz conosco através do Espírito. Versículo 35, Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. A vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, é o checkmate de Deus na nossa vida. Agora você não tem mais saída. Agora você vai ser santo. Agora é real. Não tem jeito. Vai ser até o fim. É possível. Ele é o nosso mediador. Ele abriu o caminho, o acesso de nós a Deus. Ele abriu essa porta, esse caminho. Não apenas de intimidade, encontro e conhecimento de Deus, mas também de transformação. Porque só com santidade se pode ver a Deus. Ele está sério em nos transformar. Ele está sério em nos introduzir para a sua família. Nós somos filhos de Deus, nós somos introduzidos à família de Deus. Ele está levando a sério o seu plano. Mesmo.